Hoje, milhões de salas de aula no mundo todo funcionam com base numa ferramenta, o Google Classroom. Ele surgiu como o grande herói da pandemia, né? Um serviço gratuito que parecia ter salvado a educação. Mas e se o preço dessa gratuidade for muito mais alto do que a gente imagina? Uma investigação surpreendente revela o que realmente acontece por trás dessa tela. Vamos mergulhar nessa história. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para março de 2020. De repente, as escolas fecharam as portas. O mundo inteiro parou. E no meio daquele silêncio, dos corredores vazios, uma pergunta ficava no ar. E agora? Como é que a educação vai sobreviver a isso tudo? E foi bem no meio desse caos todo que uma solução apareceu. O Google Classroom, que já existia, viu o número de usuários simplesmente explodir. Saltou de 40 milhões para 150 milhões em um ano só. Basicamente, virou a infraestrutura digital que manteve muitas escolas funcionando. Um herói, certo? Bom, é aqui que a história começa a ficar mais complexa. Essa frase é muito forte, né? Ela foi tirada da tese que a gente está analisando aqui e resume perfeitamente a tensão central da coisa toda. Enquanto a sociedade esperava por uma segurança de saúde, a resposta para o problema da educação foi, em grande parte, tecnológica. E essa troca, como vamos ver, não veio sem um custo. E tudo começa com uma palavrinha que é talvez a mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais enganosa da internet: gratuito. O que será que ela significa de verdade? Essa é a pergunta clássica da nossa era digital. Quando uma empresa gigante oferece uma ferramenta super sofisticada sem cobrar um centavo, de onde vem o dinheiro? Como é que essa conta fecha? A resposta, olha, está na própria história do Google. É uma evolução e tanto. O Google não nasceu como esse monstro da publicidade. Lá no comecinho, o foco era total na confiança do usuário. Mas aí veio o AdWords e o jogo mudou completamente. Hoje, a pesquisa mostra que quase todo o lucro da empresa vem de publicidade. E qual é o combustível para essa máquina gigantesca? Somos nós. Ou melhor, nossos dados. O nome técnico para isso é monetização de dados. E a regra é bem simples e até meio brutal. Quando um serviço é de graça, quem usa não é o cliente, é o produto. Cada clique, cada pesquisa, cada interesse nosso é empacotado e vendido para anunciantes. Com essa ideia na cabeça, a teoria toda se torna muito mais real quando a gente a aplica a um lugar de verdade. Então vamos agora para o coração da nossa análise, as escolas de Santa Catarina, aqui no Brasil. Uma dissertação de mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina decidiu ir a fundo a investigar o impacto real da implementação do Google Classroom. A pesquisa não ficou só na teoria, não. Ela foi para campo, lá em Santa Catarina, para ouvir quem estava na linha de frente dessa história toda. A pesquisa entrevistou 21 especialistas dos núcleos de tecnologia educacional, os chamados multiplicadores. Essas são as pessoas que estavam lá, no dia a dia, treinando os professores e implementando a tecnologia nas escolas. A visão deles é fundamental, porque eles viram tudo acontecer de dentro. Então, o que será que essas pessoas que estavam na linha de frente revelaram? A resposta, para dizer o mínimo, é preocupante. Analisando as entrevistas com esses profissionais, um padrão bem claro começou a surgir. Os problemas não eram casos isolados. Eles se concentravam em 3 grandes áreas de risco. E esses problemas se agruparam em 3 áreas bem críticas: o impacto na saúde de professores e alunos, a vulnerabilidade da nossa privacidade e, talvez o mais sutil de todos, o risco para a própria essência do ensino, a pedagogia. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, a saúde. Os profissionais relataram uma explosão na carga de trabalho. Uma professora na pesquisa descreveu que, da noite para o dia, os alunos passaram de poucas avaliações por semestre para 20 por semana. A palavra que ela usou para descrever isso foi insano. E o resultado foi um esgotamento generalizado. Isso não era só uma impressão, não. A tese cita outra pesquisa que encontrou professores trabalhando mais de 100 horas por semana. 100 horas, com sintomas bem claros de burnout. A plataforma, por estar sempre ligada, acabou com a divisão entre trabalho e vida pessoal. Agora vamos para privacidade. E aqui, os dados são de arrepiar. Um relatório da Human Rights Watch descobriu tecnologia de rastreamento do Google em 80% dos aplicativos educacionais. E pior, uma ação judicial lá nos Estados Unidos acusou a empresa de coletar dados de crianças sem permissão nenhuma. E não era qualquer dado. A gente está falando de localização física, sites visitados, vídeos assistidos no YouTube e até gravações de voz.
O terceiro risco, bom, esse é talvez o mais profundo. Não é sobre esgotamento ou sobre dados, mas sobre como a própria ferramenta pode silenciosamente estar moldando o que significa ensinar e o que significa aprender. O estudo chama isso de pedagogia reversa, e é uma ideia muito poderosa. Pensa assim, não são só os alunos que estão aprendendo. A plataforma também está. Cada tarefa, cada resposta, cada dificuldade de um aluno vira um dado que treina os algoritmos do Google. Em silêncio, o trabalho da sala de aula é usado para refinar produtos que vão ser vendidos no futuro. A educação acaba virando, sem que a gente perceba, um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para a empresa. Diante de tudo isso, qual é a conclusão? A tecnologia é a grande vilã da história? Não, não é bem por aí. A proposta da pesquisa é mais sobre a nossa postura em relação a ela. A tese propõe o que ela chama de abordagem de precaução. São 3 passos simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, lembrar que nenhuma tecnologia é neutra. Segundo, analisar os riscos antes de sair adotando em massa. E terceiro, trocar aquele otimismo cego por um bom e velho pensamento crítico. A pesquisa usa uma metáfora muito forte. Diz que somos como moscas presas numa teia que nós mesmos ajudamos a construir. E para a mosca, não tem como ter uma visão de fora da teia. A única saída é entender quais são os fios que a prendem e começar a cortá-los, um por um. É muito importante deixar isso claro. A crítica não é contra a tecnologia na educação. Longe disso. É um argumento a favor de uma abordagem mais consciente, que coloque as necessidades humanas e pedagógicas em primeiro lugar e não os interesses de uma empresa ou a eficiência pela eficiência. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, uma reflexão para a gente levar. Nessa era da tecnologia gratuita, antes de clicar em aceitar, talvez a gente devesse parar e pensar. Nessa troca toda, quem é que está de fato sendo educado e o que a gente está de verdade pagando? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.